E essa questão do Rio Grande do Sul é uma questão muito bacana, tá? Ela fala assim: uma hipótese para acidente com o voo AF447 na rota Rio-Paris é de que tenha havido erros de leitura nos indicadores de velocidade, devido ao congelamento dos sensores denominados tubos de Pitot. São pequenas entradas, né, de ar logo em frente ao bico do avião, né? Você consegue ver isso nos Boeings da Gol, nos Airbus da TAM, acho que no Embraer da Azul você consegue ver também. São pequenas entradas, pequenos biquinhos, que eles, pela velocidade do vento, eles leem a velocidade da aeronave. Isso em top, logicamente, tem uma consequência grave. No momento do acidente, a aeronave atravessava uma forte tempestade, fato que pode ter ocasionado condições atípicas de temperatura e de pressão. E aqui tem um ponto importante, tá? Quando você está lendo esse tipo de questão, pessoal, algumas palavras são meio que chave. Então essas palavras aqui, temperatura e pressão, são bem chave. Que teriam levado à formação de água super resfriada. Essa água super resfriada teria congelado instantaneamente ao encontrar a superfície metálica dos tubos de Pitot, que seria então a causa, né, para o problema do acidente que teve. Estima-se que a temperatura externa da aeronave no momento do acidente estava em torno de menos 40 graus. Bom. O termo água super resfriada corresponde a uma situação metaestável na qual a água se encontra. Bom, pessoal, o que é água super congelada, né? Como ele falou para a gente, aqui o principal fator que em química, infelizmente, a gente não pensa muito assim, e que eu faço uma força para que vocês pensem assim, é que o estado físico, a gente aprende muito em química que o estado físico depende da temperatura, mas isso aqui é só uma parte da conversa. Ele depende é uma função da pressão e da temperatura. Então, pressão e temperatura vão estabelecer o estado físico da molécula, da substância, enfim. No caso da água, ele estava lá a menos 40 graus. A água a menos 40 graus, ela congela? A melhor resposta para essa pergunta é depende. Por quê? Eu sei a temperatura, mas qual é a pressão? E como a altitude que os aviões voam de cruzeiro geralmente é de 11 quilômetros, que são em torno de 36 a 39 mil pés. Isso quer dizer que nessa situação a pressão é muito baixa, tem muito pouca camada de ar. Então, se a pressão é baixa nessa situação, eu posso ter água no estado líquido, sim, mesmo a menos 40 graus. Então, esse é o ponto essencial para entender essa questão aqui. E nesse caso, o que acontece é que ela fica no estado líquido, então a letra B e C faz sentido. A não faz sentido pelo seguinte, a água resfriada está no estado sólido, temperatura baixa, seu ponto de congelamento. Se ela está no estado sólido, já não faz sentido, seria um gelo mais gelado, não seria água super resfriada, tá? Então seria um bloco de gelo entrando no tubinho, não é a situação. Então essa aqui a gente pode cortar. A B, no estado líquido em uma temperatura superior e próxima do seu ponto de congelamento. Superior do ponto de congelamento, pessoal, seria em torno de 0 grau ou coisa do tipo. Então não faz sentido, sabe? Não faz muito sentido isso aqui. C, no estado líquido, a temperatura abaixo do seu ponto de congelamento. Aí sim. Essa sim. O ponto de congelamento da água ambiente é 0 graus Celsius. Ela está a menos 40, ainda líquida, porque tem a pressão influenciando diretamente nisso. Beleza, essa é a água super resfriada. Isso acontece também na super solidificação, né? Que é super congelamento também. Tô trocando as bolas. É quando você pega, por exemplo, mas aí é por outro motivo, tá? Uma cerveja, um refrigerante, uma bebida que está no congelador, muito quietinha lá, bem gelada, você dá uma pancada nela, ela solidifica de uma para outra. Isso seria um exemplo de supercongelamento, tá? D, no estado sólido, temperatura superior e próxima. Não faz sentido nenhum. E E, no estado sólido, líquido e gasoso simultaneamente, e a temperatura abaixo do seu ponto de congelamento. Não. Para estar nessa situação, tem que estar no ponto triplo da água. E o ponto triplo da água tem a temperatura, a pressão baixa, a temperatura um pouquinho acima de zero, não a menos 40, como ele informou ali.
Então, não faz sentido por esse motivo. Então, a resposta seria letra C, realmente. A gente pode já martelar. Então, é uma questão muito boa, porque ela é interativa, pega uma questão real e traz abordagem. Só que fica a dica: nunca trabalhe só com temperatura quando for avaliar estado físico. Estado físico é função de pressão e temperatura, não somente de um, não somente de outro.